Olá, muito bom dia a todos. É um prazer muito grande retornarmos com vocês em mais um programa Não Desista. E essa é a mensagem, não desista. Você pode estar a viver a pior situação da sua vida. Já tentou de todas as maneiras sair desse fundo de poço? Já tentou de todas as maneiras se ver livre desse problema que vem acompanhando a sua vida ao longo dos anos? Mas por mais que você tenha lutado e venha lutando, os problemas têm aumentado cada vez mais e, às vezes, diante dessas situações que sobrevieram à sua vida, você pensa em desistir. Você pensa que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução. É o problema conjugal, o problema no casamento, é o vício dentro da família, o filho viciado nas drogas, marido que bebe muito, é o problema econômico, são as dívidas, é o problema de saúde, você sofre com problema de saúde ou tem alguém na família que está doente, que está desenganado. Quer dizer, os problemas têm vindo com toda a força contra a sua vida. E você olha para todos os lados e não vê uma saída, não vê uma solução. Muitas pessoas estão, inclusive, a viver com uma depressão fortíssima, tomam medicações, já procuraram vários especialistas, e mesmo assim, com toda a assistência médica e com a medicação, elas não têm conseguido superar esse problema gravíssimo. A depressão não é um problema comum. Ninguém deve ignorar uma depressão, porque é um problema sério que tem levado pessoas, inclusive, a tirar a própria vida. Normalmente, quando uma pessoa está com depressão, para alguns que não entendem, que não compreendem, acham que ela é uma pessoa fraca, acham que essa pessoa não deveria se entregar àquela fraqueza. Entretanto, a depressão é algo que está além da capacidade do ser humano de suportar. Às vezes, ela vem com tanta força que a pessoa aparentemente estava bem emocionalmente, psicologicamente, mas quando veio uma determinada situação, ela não conseguiu resistir. Então, nós somos humanos e, como seres humanos, nós estamos sujeitos a várias situações. E quando você sofre com um problema, você não deve deixar aquele orgulho tomar conta do seu coração, porque isso é orgulho. Quando a pessoa não procura ajuda e ela acha que por si só ela vai resolver tudo, e tem coisas que não, tem coisas que nós temos que procurar ajuda, é ou não é verdade? Como uma pessoa que está doente, ela precisa procurar uma ajuda médica, né? Ela precisa procurar uma assistência. Quando a pessoa diz assim, não preciso, não vou buscar ajuda em parte alguma, então ela mostra, de certa forma, um orgulho. E isso só prejudica, isso só atrapalha. Nós estamos aqui no programa para te ajudar. Você quer a nossa ajuda? Você quer a nossa oração? Eu vou fazer uma oração ao final do programa, eu vou pedir a Deus por todos vocês. Não importa a sua religião, não estamos aqui para tratar de religião. Estamos aqui para falar de você, dos problemas que você tem vivido, das situações que têm tirado a sua paz, e nós queremos apontar uma direção. Queremos mostrar para todos vocês que existe uma saída. Sim, existe uma saída para você. Você pode ficar livre dessa dor. Daqui a pouco nós vamos à nossa central de atendimento, onde temos os pastores atendendo as pessoas que precisam de uma assistência espiritual. Não sei se já podemos mostrar as imagens, temos ali pastor Maione já pronto, juntamente com outro pastor, não sei se pastor Ralph, mas estão ali atendendo a todos que precisam. Pastor Maione, bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui hoje, eu, pastor Luiz, nesse atendimento. E você que nos acompanha, você pode ligar para cá para pedir a sua orientação, fazer o seu desabafo e marcar também, inclusive, o seu atendimento. Inclusive, eu estou aqui com o nome da Alzira de Évora. Ela ligou porque sofre com um problema familiar, o marido tem problemas de álcool e depressão. E por conta disso ele tentou várias vezes o suicídio e foi facultado a ela o contato da igreja de Évora e orientado também para ela marcar esse atendimento personalizado com o responsável de Évora.
Tenho aqui também o José de Alcochete, que pede oração pela esposa e por ele. Estão passando um problema na vida sentimental, no casamento, e exatamente por conta do problema financeiro que tem afetado e causado brigas. E temos aqui também a Tereza de Covilhã passando um problema na sua vida conjugal. Caso você queira ligar, entrar em contato conosco, marcar esse atendimento, você pode ligar para o 21 836 8008, que nós estamos agora preparados para lhe atender. Nós temos também o nosso WhatsApp, o pastor Maione, para as pessoas que quiserem também mandar a sua mensagem, que é o 91-861-7038. Esse é o número que está à disposição. Quem quiser mandar uma mensagem, nós vamos, inclusive durante o programa, atender alguns casos. O pastor Pedro está conosco aqui no programa e já fica ali de prontidão. Tão logo, pastor Pedro, as mensagens vão chegando, já está aí no aparelho, já está aí. O senhor está aí com aberto aí já no WhatsApp, né? Bom dia. Sim, senhor. Nós estamos aqui e quem quiser desabafar, conversar, enviar uma mensagem, nós teremos todo o gosto em respondê-la. Inclusive, o pastor Pedro responde várias mensagens durante o dia inteiro. As pessoas mandam as mensagens para esse número e na mesma hora elas mandam e elas recebem o atendimento, a orientação, o encaminhamento também, o agendamento para atendimento. Não é? Se você é de uma outra cidade, podemos agendar o atendimento para você aí na cidade com um pastor que vai poder te ajudar. Então, se você quiser, você pode agora mesmo enviar a sua mensagem pelo WhatsApp. Bom, eu vou colocar uma matéria que fala sobre a depressão. Às vezes, a depressão traz bastante sinais, mas também há casos de pessoas que sofrem com a depressão e aparentemente não tem nada e as pessoas não conseguem perceber e nem ela mesma consegue perceber que está com depressão. Veja essa matéria. Quem vê caras não vê corações. Um provérbio português que retrata perfeitamente quem sofre com depressão sem nunca exteriorizar os seus sinais. A depressão tem sido bastante abordada, seja pela sua definição, seja pelas suas causas ou pelos casos clínicos que todas as semanas chegam aos hospitais portugueses, mas nunca se fala em depressão sem sintomas. São raros os casos que se fala com pessoas que têm depressão e nunca revelam os seus sinais, as suas causas e, infelizmente, também há muita gente que perde a vida por causa disso. Em 70% dos casos diagnosticados de depressão terminaram em suicídio. De 8 em 8 horas, um português mete termo à vida e a cada hora que passa, há pelo menos um português a tentar matar-se. É difícil chegar à fala com quem está a viver em depressão. São, por norma, pessoas muito fechadas, neutrais, sem grandes perspectivas ou opiniões, porque, na verdade, por dentro, têm uma dor que não sai por nada. A morte do ator Robbie Williams deixou o mundo em choque. Como é que era possível um dos rostos que mais anima, que mais reflete a felicidade, se ter suicidado? Sabe-se que tinha um longo historial de vícios em drogas e, sobretudo, a perda de amigos próximos deixou o ator em depressão, sem nunca ter, lá está, exteriorizado, sem nunca ninguém ter conhecimento dessa depressão. Se não lutarmos contra esta doença, você que sofre com depressão e continua a guardá-la para si, saiba que esse não é o melhor caminho. Estima-se que 1 em cada 5 portugueses venha a sofrer com esta doença ao longo da vida e isto é uma estimativa assustadora. Estima-se também que, a nível mundial, esta será a doença mais incapacitante de sempre. Não acha que chegou a hora de pararmos de sofrer? Uma doença incapacitante, é isso mesmo. A depressão deixa a pessoa incapacitada, porque ela não tem ânimo para fazer absolutamente nada. Na realidade, o depressivo, o que ele sente mesmo é o desejo de ficar trancado dentro de um quarto, sem olhar para ninguém, sem ver a luz do dia, porque dentro dele não há o desejo de seguir, de continuar a viver. Essa é a grande realidade. Daqui a pouco você vai conhecer a história da Flora, que está conosco aqui na programação. A Flora sofreu um abuso ainda criança
e isso trouxe consequências terríveis para ela, trouxe traumas terríveis para ela. Inclusive, ela tentou suicídio por 2 vezes. Ela vai contar a história daqui a pouco. Tudo bem, né, Flória? Sim, senhor. Foi isso mesmo? Tentou suicídio 2 vezes? Foi. Uma com 12 e outra com 20. E você foi abusada quando criança? Sim. Enquanto a minha mãe saía para o trabalho, o meu padrasto ia buscar à minha cama e colocava-me na cama dele. E abusava de você? Não foi literalmente, ou seja, não foi até o fim, mas era um abuso de toque, de tudo quanto possa imaginar. Então ele não teve propriamente a relação, mas tocava em você, é o abuso. Isso trouxe consequências terríveis. Trouxe uma baixa autoestima, trouxe uma negligência pelo meu corpo e por aí vai, que trouxe para a vida adulta, claro. E você tinha que idade nessa altura? Como? Você tinha que idade? Eu recordo-me vagamente, não é? Quando é que começou. Mas eu devia ter para aí uns 5, 6 anos e isso durou até aos 12. Muito tempo, né? Muito tempo. Você pediu ajuda? Você contou para alguém? Não. Inicialmente ele dizia que a minha mãe me iria punir, não é? E depois, mais tarde, veio a vergonha. E acabamos por carregar isso por tanto tempo, acaba por ser o meu mundo. Nesse período, nesses anos que ele abusou de você, ficou só no abuso ou chegou um momento que foi além? Não, ficou só no abuso, mas lá está, era constante. E acabava por ser normal, entre aspas, para mim. Você já via com naturalidade? Já. Você havia se acostumado com aquilo? Não acostumado, porque eu sentia aquele nojo por dentro, mas não tinha a quem contar. Era algo frequente ou acontecia de vez em quando? Não, era frequente. Todos os dias? Não digo todos os dias, mas era frequente, era regular. Daqui a pouco você vai falar mais sobre isso e as consequências desses abusos, tá bom? Nós vamos agora à Vila Nova de Gaia com o pastor Marcos Bueno, que tem um testemunho, ele vai falar com a Josefina. E a história da Josefina, queria que você acompanhasse com atenção, é uma história muito forte também, porque o marido tentou matá-la. E a partir daí, ela entrou em depressão. Imagina, o marido tentar matar a própria esposa. É algo cruel, né? Então, a Josefina vai contar um pouco da sua história. Pastor Marcos. Olá a todos, amigos do Não Desista. Eu tenho aqui comigo a senhora Josefina. Ela que também teve problemas seríssimos como a depressão. É isso, né, senhora Josefina? Sim, pastor, com uma depressão também. Portanto, eu fiquei muito deprimida devido a uma situação que tive familiar e depois, pronto, fiquei doente, inclusive andei no psiquiatra, tive tentativas de suicídio, não me arranjava, a minha vontade era só chorar e tive assim durante 3 anos quase. Quase 3 anos? Quase 3 anos. Agora, a origem da depressão foi os problemas familiares. O que foi? Pronto, a origem da depressão foi, pronto, que eu e o meu marido, nós dávamos muito bem e de repente, de um momento para o outro, o meu marido começou-me a dar muito maus tratos. Inclusive, tentou matar-me de um 5º andar abaixo, tentou mandar-me de uma janela, de uma varanda abaixo. Ele tentou jogar a senhora? Sim, ele tentou-me jogar, de outra vez meteu-me os dedos pelos olhos dentro, tentou várias vezes matar-me e não sabemos a origem, porque que isso surgiu hoje, sei, não é? Mas na altura não. E aí eu comecei a ficar com muito medo dele e comecei a ficar muito oprimida. Tentou suicídio? Tentei suicídio. Fui pelo menos uma vez à beira do rio, sentei-me lá para me lançar ao rio. Mas não tive coragem, mas tentei. E os pensamentos que vinham atrás de Josefina? Os pensamentos eram acabar comigo. Tinha esses pensamentos e tinha muita vontade de chorar. Eu só chorava. Não entendia porque é que isso tinha acontecido, porque é que estava assim. E chorava. Não conseguia fazer a minha vida. Eu tenho uma atividade que precisava de estar ativa, porque o meu trabalho assim exige, e eu não tinha coragem até para ir trabalhar. Quer dizer, a senhora casou para ser feliz e começou a ter esse problema sério? Sim, comecei a ter os problemas sérios depois do nosso casamento.
E qual foi o pior momento, hein? O pior momento, pronto, foi exatamente quando o meu marido, portanto, entrava em casa tarde e eu já me virava para o meu filho e já dizia, ele vai chegar bêbado e quando chegar já sabes o que ele vai fazer. Então para mim era o pior momento da minha vida, era o medo. Eu dormia com a chave debaixo do meu travesseiro, porque eu tinha medo quando ele chegasse para eu abrir a porta para fugir. E sem razões nenhumas, ele fazia isso. Pois ele arrependia-se, chorava, porque não era ele, pronto, ele não entendia porque é que fazia aquilo. Nem ele entendia? Nem ele entendia. Hoje, pronto, hoje estamos totalmente diferentes. Quer dizer que foi assim que a senhora chegou na Igreja Universal, então, com crise de depressão, problema seríssimo no casamento, tentou o suicídio. A senhora chegou com a vida, como diz o popular, de rastros mesmo. Completamente. Como que está hoje? Graças a Deus, hoje está completamente diferente. Eu conheci... Olhando ali, senhora Josefina, fale para quem acompanha essa programação, como que está a vida da senhora hoje? Completamente diferente, pastor. Eu, depois de entrar na igreja, eu comecei a ouvir a palavra, comecei a entender e aí as coisas começaram a mudar. Pronto, tudo mudou, não foi de um momento para o outro, foi... portanto, de degrau a degrau, mas hoje está completamente diferente. Pronto, já não tenho depressão, já não tomo medicamentos e somos felizes. E o meu marido também está completamente diferente. Nós sabemos que a depressão ela não tem cura, né? A medicação é um paliativo e tantos outros recursos têm sido só um paliativo. A senhora pode afirmar para quem acompanha essa programação que tem cura. Se manifestar fé, fica curado mesmo. Com certeza, pastor. Sem dúvida nenhuma. Se manifestarem a fé, acreditarem, tem cura. O casamento hoje? Está uma bênção, graças a Deus. O marido não bate mais? Não, pelo contrário. Ele está sempre, às vezes até chato demais. Sempre ao pé da senhora? Sempre. Agora está totalmente diferente, graças a Deus. Mudou tudo, senhora Josefina? Completamente, pastor. Não há aliás, pessoas que me conhecem dizem mesmo, não compreendo o que tu passaste, o que tu és e o que tu estás. Quem te viu e quem te vê. É isso mesmo, quem te viu e quem te vê. Esse sorriso aqui prova como Deus se manifesta na Igreja Universal. Se você acompanha essa programação, você tem depressão, um ente querido que tem depressão, se calhar não tem nem o diagnóstico, mas há os sintomas da depressão. Você pode me procurar diariamente aqui no Cenáculo de Gaia, às 7h30 da manhã, às 10, às 15 e às 20 horas, e aos domingos às 9h30 da manhã, na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego aqui, em Vila Nova de Gaia. O mesmo Deus que mudou a vida da senhora Josefina é o mesmo Deus que nessa programação está lhe resgatando para mudar a sua vida também. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o encontro das famílias que acontece todos os domingos às 9h30 na concentração de fé e milagres. Depressão tem cura, você pode se livrar, você pode ficar livre em apenas 3 minutos, sem medicação, sem internamento e totalmente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada. Nós temos recebido muitas pessoas com depressão e graças a Deus elas têm sido ajudadas. A exemplo da Flora que está conosco aqui na programação, que, como ela relatou há pouco, ela sofreu abusos durante a infância, mais ou menos dos 6 aos 12, 5 aos 12 anos? Sim, senhor. 5 aos 12? Sim, por aí. Então, 7 anos no mínimo, você sofreu abusos e o pior, por parte de uma pessoa que deveria te proteger, não é? Que deveria ser um pai para você, que era, no caso, o padrasto, mas ao invés dele cuidar de você, ele prejudicou a sua infância, e não só a infância, ele não apenas acabou com a sua infância, mas prejudicou também a sua adolescência e causou danos terríveis, né? E muito, porque havia uma desvalorização muito grande no meu próprio corpo. Eu comecei a namorar muito cedo, entreguei-me muito cedo ao primeiro namorado, e por aí vai, e foram relacionamentos frustrados até chegar a hoje. Por exemplo, Flora, uma criança que ela é inocente, ela tem a mente de uma criança, a criança não tem essas maldades, essas malícias que um adulto tem. Quando ela, no seu caso, você se viu ali, um adulto, uma pessoa que você tinha como pai,
e essa pessoa começa a molestar, começa a tocar em você e fazer ameaças. Fazer ameaça. Ó, se você falar para sua mãe, ele dizia o quê para você? Que ela me iria bater. Que ela iria bater. Quer dizer, uma pressão que é uma maldade imensa, é uma maldade terrível, esse tipo de atitude criminal. Então, no caso dele, ele fez isso durante 5 anos, mais ou menos, ou mais, né, 7 anos, e todas as vezes que ele chegava e tocava em você, imagino que já vinha o desespero no seu coração. Sim, havia o nojo, como eu disse há pouco, havia a raiva e o porquê, e será que só existe isto? Isto é normal? Toda a gente é assim? E para mim passou a ser normal, como é óbvio, não é? Se não me foi mostrado mais nada, e eu pensava assim, mas eu sou, o que é que eu sou? Eu sou só uma criança. E no fundo acabo por não ser uma criança, porque já estou a fazer coisas erradas. Sua mãe nunca percebeu? Não, não. Ele tinha o cuidado de fazer quando não estava ninguém em casa. Você tinha outros irmãos? Eu tinha um irmão mais velho e depois nasceu um irmão mais novo que era filho dele. Certo. Então, você nunca chegou a falar com ninguém? Não. Só foi descoberto porque uma tia minha percebeu-se de qualquer coisa, que havia qualquer coisa para além de quem está atento, não é? E quem está presente, vê que às vezes num gesto ou às vezes até uma forma de abordar a pessoa que há mais qualquer coisa. E foi ela que percebeu. E ela conversou com você? Conversou comigo. Eu na altura não quis dizer nada, é óbvio, com medo. E de tanta insistência eu acabei por confessar. E ela disse, eu vou ter que chamar a tua mãe. E eu disse à minha mãe, não. E ela disse, eu tenho que chamar. E acabei por falar. Fui acusada de eu própria ter participado, digamos assim, de ter sido aberta demais e ter colaborado. Para mim foi algo que eu poderia ter visto livre naquela altura, acabou por ser mais um peso. Quer dizer, você acabou recebendo a culpa. Sim. Que coisa terrível, né? Como é que pode isso? Foi horrível. Horrível, horrível. Quer dizer, aí é que está a falha, né, de muitos pais, a falha de muitas mães, porque ela era uma criança dominada por um adulto, um homem mau, um homem de uma conduta péssima, um homem que na justiça teria que pagar por isso, estar preso, e ela que era uma criança, que era inocente, foi dada como culpada. Como é que pode isso? Como é que pode um adulto, uma pessoa em sã consciência, ter esse tipo de atitude? A criança é abusada e a criança passa a ser culpada. Como é que pode isso? Como é que a pessoa em sã consciência consegue fazer um julgamento desse? Então são coisas absurdas. É o mal que está na vida do ser humano. Porque não é possível isso. É uma coisa assim que, sinceramente, é difícil de aceitar. Então, é importante, porque normalmente, quando uma criança sofre abuso, normalmente, as pesquisas comprovam isso. Sou eu que estou a falar por mim. As pesquisas mostram que as crianças que sofrem qualquer tipo de abuso, na maioria das vezes, esses abusos são cometidos por pessoas próximas. Pessoas muito ligadas àquela criança, sejam pessoas que moram com ela dentro de casa ou pessoas da própria parentela, pessoas da confiança, da convivência da família. Então isso é comprovado. Então a sua tia percebeu, fez a parte dela e aí parece que não resultou muito, né? Não, tanto não resultou que ele depois foi chamado a atenção. Negou tudo, obviamente. Claro, tentou dar a volta à situação, saiu de casa, mas meses mais tarde voltou a entrar. A minha mãe ainda teve o desplante... Ou aceitou de volta? Sim, e teve o desplante de me perguntar o que é que eu achava. E eu disse, faz como entenderes. E ele acabou por vir. Pronto, obviamente nunca mais me tocou, eu já tinha um motivo para o afastar, não é? E já tinham à vontade para dizer assim, olha, se me tocares, eu vou-te denunciar. Mas tornou a minha vida num inferno, porque depois ele era ciumento.
Tinha ciúmes dos meus namorados, com quem eu saía, era ao extremo. Quer dizer, ele não chegou a pagar na justiça pelo que ele fez. Não, nunca. Nunca. Mas se não se arrepender disso aí, vai pagar eternamente, né? Tem que haver arrependimento do mal que ele fez. Que isso aí, ninguém vai conseguir apagar isso, que está marcado. O que nós plantamos vai ficar, a semente vai dar frutos, não tem jeito. Seja o bem, seja o mal. Mas no seu caso, porque você aí teve uma adolescência conturbada, né? Muito. Relacionamentos que não deram certo. Sim, muito. Quer dizer, você procurava, Flora, acredito, você procurava a valorização, né? Porque a referência que você tinha de homem era a pior possível, né? Sim. Aliás, você não teve uma boa referência de um homem, né? Não. Você estava vendo um monstro ali dentro de casa. Certo. Então, quantos relacionamentos frustrados? Muitos. Muitos mesmo. Eu nem consigo contabilizar. O que me levou a algo ainda pior. Porque por volta dos 17 eu conheci alguém que me apresentou um mundo cor-de-rosa. Eu abri-me com essa pessoa e um homem bem mais velho, não posso precisar quantos anos mais velho, mas que me disse que me ia dar a mão. Claro, uma miúda, quando ouve isso, não é? Pensa assim, ó, está aqui o meu príncipe, o meu cavaleiro, e vamos então entrar nesse relacionamento. E foi assim, começou ainda uma etapa pior da minha vida. Ele revelou-se bastante agressivo, mas antes disso veio com a ladainha de o que é que farias por mim? Essa foi a pergunta. O que é que serias capaz de fazer por mim? Ou seja, se eu estivesse doente, irias até onde? Eras capaz de deitar alguém para me salvar? E foi assim que foi feita a pergunta. E eu disse sim. E foi assim que começou. Ele apresentou-me o mundo da prostituição. E eu estive embrenhada nesse mundo, entrei ainda menor, com 17 anos, e estive até aos 20. Eu recordo-me de, numa das noites, eu estar com um cliente e eu pensar quando é que isto acaba. Foi horrível. Foi horrível. Porque, para além da infância não ter sido normal, a adolescência não foi normal e entrei já em vida adulta sendo completamente errada. Errada. Com uma autoestima lá em baixo, com quando é que eu vou morrer porque isto não é para mim, quando é que eu saio daqui e quando é que eu vou ter paz. Esse era o pensamento. Você entrou então no mundo da prostituição. Sim. Esse homem te levou para a prostituição. Você ganhava dinheiro e dava para ele também? Sim. Eu não ficava com dinheiro nenhum. Era tudo para ele? Era. Ele administrava o dinheiro? Sim. Quer dizer, um outro monstro que entrou nos seus caminhos. Não bastou uma pessoa má, que foi o seu padrasto, agora entra outro homem, né, também para se aproveitar. Quer dizer, tudo contribuía, Flora, para você desistir da vida, não é? Porque como se já não bastasse o que você passou dentro de casa, agora mais essa situação. A sua primeira tentativa de suicídio foi em que idade? Tinha 12 anos. Foi logo após ter sido descoberto a molestação do meu padrasto. E que você foi culpada, se tornou... Sim. Recebeu a culpa, né? Houve uma discussão entre mim e a minha mãe e eu disse o que é que eu estou aqui a fazer. E eu tomei comprimidos. Foi a minha avó que descobriu e depois eu fui levada para o hospital e fizeram uma lavagem ao estômago. Mas era constante, era um pensamento, o que é que estás aqui a fazer? Acaba com tudo porque vais ter paz, vais ser feliz. E a segunda tentativa? Como? Quando foi a segunda tentativa? A segunda foi com 20. Foi com 20, um outro relacionamento que eu tive em que eu descobri que ele me traía e foi tirar o tapete. E acabei por tomar comprimidos também. E estava disposta a ficar, a dormir, digamos assim. E se não fosse a minha mãe ter-se apercebido e ter lá e ter comigo, provavelmente hoje não estaria aqui para contar a história. Quer dizer, essa foi a segunda tentativa. Você não queria mais viver? Não.
Não, porque eu achava que não tinha vida, não chorava, não é? Carregava um peso extra. É como ter que carregar outra pessoa, o peso de outra pessoa, e não me sentir nada, lixo, completamente lixo. Quando foi que você se deu conta que tinha depressão? Eu acho que eu nunca me dei conta, na verdadeira realidade, nunca me dei conta, porque era uma constante na minha vida, não é? Desde pequena. Então isso foi crescendo. Os sintomas foram crescendo à medida que eu fui crescendo. E então foi assim, quando alguém falou comigo, eu disse, não, isto não é normal. Quando alguém disse que isso não é normal, tu sentires isso que tu tens dentro de ti. Porque eu achava que era normal, porque eu vivia com isso desde miúda. Como foi a sua chegada ao Universal? Foi um convite? Como foi? Foi um convite, e um convite absolutamente normal. E quando eu cheguei, eu senti algo diferente. E passei a sentir necessidade de estar ali. E voltei várias vezes até eu conseguir ser aquilo que me disseram que eu tinha que ser. Ou seja, sem ter o peso, sem ter a culpa, sem ter todas aquelas coisas negativas que nos fazem ir para baixo. E para mim passou a ser uma constante. O meu refúgio era a igreja. A sua primeira experiência na igreja, primeiro dia, você já sentiu um alívio já nas primeiras orações? O alívio daquela dor que você tinha na alma, aquela pressão que havia dentro de si? Sim, mais força. Foi-me dando mais força. Dia a dia foi-me dando força. Quer dizer, na primeira vez já aconteceu algo dentro de você? Já, eu sentia a necessidade, eu olhava para a palavra do Senhor e eu sabia que era ali a minha resposta, era a minha ajuda, estava ali. Porque eu já me senti diferente, não é algo de imediato, assim, um clique, mas já senti força para mais alguma coisa. Você se livrou da depressão? Sim, completamente. Eu hoje não tem nada a ver com os pensamentos que eu tinha, com a opressão que eu tinha, com aquele peso que eu carregava extra, da mala extra, não tenho hoje. Eu corro para tudo quanto é lado, sinto-me uma pena, há uma paz, mesmo com os problemas, eu sei dentro de mim que eu vou resolver. Os problemas exteriores, que é diferente, não mais os problemas interiores, não mais os traumas, as decepções, não mais aquela vida triste, amargurada. Não, nem conseguiria estar aqui se fosse no passado, eu não conseguiria abrir a minha boca para falar o que quer que seja, não é? E hoje eu consigo falar abertamente porque já faz parte do meu passado. Aquela vida de prostituição, não, nada. Passado. Completamente. Enterrado. Agora só serve como ponto de referência do não. Mais nada. Você hoje tem paz? Muita paz. Sua vida mudou mesmo? Completamente. De facto? Completamente. Até porque eu já estou a preparar a documentação para casar e hoje uma vida absolutamente diferente. Quer dizer que hoje você tem um noivo, não é? Sim. Uma pessoa que te valoriza. Sim, de Deus. Hoje é. Hoje é. Então, uma realização na vida amorosa, que é o que você tanto procurava, né? É verdade. Porque em todos os relacionamentos que você teve, frustrados, você procurava uma pessoa, não, obviamente não uma pessoa perfeita, porque essa não existe, mas uma pessoa que pudesse andar com você, que estivesse ao seu lado, que você pudesse conviver com essa pessoa cada dia, cada momento, né? Ajudando essa pessoa e ela, consequentemente, também, porque isso é uma parceria. Então, você procurava isso, esse apoio, você procurava, mas só teve decepções. Agora, finalmente, quer dizer, Deus te abençoou, te curou da depressão, te libertou e trouxe para você, digamos assim, proporcionou esse encontro com essa pessoa com a qual você vai se casar. Um sonho que vai se realizar. Sim, até porque quando eu comecei a falar com ele, eu contei o meu passado e disse, olha, esta fui eu, não sou mais, mas esta fui eu. E não houve qualquer problema da parte dele, não houve... Aliás, a história morreu ali. Ele soube do meu passado e não faz parte do nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia é absolutamente normal. Agora, uma pergunta que eu vou te fazer.
digamos que, claro que isso não vai ocorrer, mas digamos que esse relacionamento não desse certo. Isso te afetaria de alguma forma? Não, de maneira nenhuma, em absoluto. Porque eu não sou feliz porque eu estou com ele, eu sou feliz porque eu sou feliz. Mostra ela aqui, enquanto ela fala, eu quero que foca ela, por favor. Isso. Queria que você repetisse essas palavras aí, porque é importante. Na hora que você estiver falando, as pessoas vejam você. Fale aí. Eu não sou feliz porque eu tenho alguém ao meu lado. Eu sou feliz por dentro. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Essa é a minha felicidade. Você não depende de lugares ou de pessoas para ser feliz. De maneira nenhuma. Ainda ontem eu estava a pensar exatamente nisso. Quer fosse sem família, quer fosse sem namorado, quer fosse sem absolutamente nada. Eu sou feliz igual. Porque você tem hoje o bem mais precioso. É verdade. Você tem o Espírito de Deus. É verdade. Então é isso que eu queria deixar aqui bem claro para as pessoas. Que a mudança que houve na vida da Flora, a felicidade que ela tem hoje, o brilho que ela tem hoje no seu rosto, não é porque ela encontrou um noivo, alguém com o qual ela vai se casar ou pretende se casar. É como ela falou, ela não depende dele para ser feliz. O erro que muitas pessoas cometem é exatamente esse. Elas acham que se elas encontrarem um amor, uma pessoa, elas vão ser felizes. Não. Deixa eu explicar uma coisa a você. A nossa felicidade não pode depender de coisas e nem de pessoas. Se você coloca as suas expectativas em alguém ou em alguma coisa, você vai se frustrar, porque os bens se vão e as pessoas podem falhar conosco. O que nós precisamos para termos uma realização no nosso interior, o que nós precisamos é de uma vida com Deus. É o que muitas pessoas não entendem. Elas não têm paz, elas estão interiormente frustradas e elas pensam que alguém vai poder mudar o que está dentro dela. Não vai. Ninguém, você não pode jogar essa responsabilidade nas costas dos outros. É a mesma forma aquela mulher casada que não é feliz no casamento e ela pensa assim, o que está a faltar para que eu seja feliz é ter um filho. Se eu me engravidar e tiver um filho, eu acho que está faltando esse filho vai trazer alegria. Ou seja, ela tem um filho não como um projeto familiar, não é algo dela, do marido, em que eles tenham feito um planejamento familiar, mas ela quer ter o filho para ser feliz. Não é isso. Aliás, isso chega a ser até egoísmo, porque você quer ter aquele filho para se realizar. Não é isso. Você não pode jogar um fardo, um peso desse numa vida que está por vir. A criança não é para isso. O casamento não é para fazer você feliz. O casamento é, digamos, uma sociedade entre duas pessoas, elas vão enfrentar suas lutas, elas vão enfrentar seus problemas, cada uma tem defeitos e qualidades, mas os dois estarão juntos para dar apoio um ao outro. E o segredo de um casamento feliz não é você se casar para ser feliz, mas para fazer a outra pessoa feliz. E se você se casa achando que isso vai trazer felicidade, você vai se frustrar. Você tem que estar feliz, independentemente de estar casado ou não. Porque a felicidade vem exatamente dessa paz que você tem consigo mesmo e com Deus. Você se sente bem, você gosta de si, você está em paz consigo mesmo. É isso que você precisa. Se você não estiver bem do lado de dentro, tudo do lado de fora vai estar mal para você. O dia pode estar lindo, de sol, mas você vai ver um dia cinzento. Você não vai observar as cores, você não vai ter prazer em nada. Não que o problema esteja do lado de fora, está dentro de você. É o que muitas pessoas não entendem. Elas procuram defeitos nos outros, elas culpam Deus e o mundo pelas suas frustrações. Mas o problema está dentro dela. Quando você consegue vencer isso, tudo do lado de fora muda. Agora você pergunta, como é que eu posso vencer? Com Deus. Nós temos mostrado aqui depoimentos, histórias de pessoas que venceram, estiveram numa situação crítica, elas venceram. Se elas venceram, você também pode vencer. A Flora tentou tirar a vida 2 vezes, uma aos 12 anos, outra aos 20 anos, tomou várias medicações. Hoje ela é feliz, ela é realizada.
ela tem paz, ela venceu a depressão. Se ela venceu, você também pode vencer essa depressão. Daqui a pouco teremos um momento de oração, não sei se dá para voltarmos à nossa central de atendimento, porque os pastores estão recebendo as chamadas. Tem aqui uma mensagem que o pastor Pedro vai ler e responder, por favor, pastor Pedro. Diz assim: ainda estamos todos da família em estado de choque. Há 5 meses, meu avô deu cabo da vida enforcando-se. O que mais nos deixa pior é que, de fato, é o fato de ninguém se aperceber de nada que poderia estar se passando com ele. No dia que se matou, agiu normalmente, jantou, ligou para minha mãe, conversaram como era habitual, e 1 hora depois minha mãe foi ter com ele em sua casa e deu com ele enforcado. Olha só, ô Jorge, aqui pelo que você fala, o fato de vocês estarem mal, que deixa vocês pior, é vocês não terem se apercebido e feito algo por ele. Quer dizer, é um sentimento que vai trazer para vocês também essa depressão. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, vocês agora têm que buscar força e olhar para frente. E fazer de tudo para que esse mal que estava na vida dele não venha passar para vocês. Porque em muitos casos, e aqui ele se suicidou, vemos nitidamente a ação do mal. Quer dizer, é uma corrente que tem que ser quebrada. E o que eu aconselho você é nos procurar pessoalmente. Você aqui não fala de onde você é, mas com certeza nós vamos estar dando resposta para si e vendo direitinho o local que vocês estão e vamos dar todo apoio para a sua família. Porque você teve a iniciativa de nos enviar a mensagem, mas com certeza a sua mãe e outras pessoas poderão estar realmente precisando desta ajuda, porque entrar no mesmo estágio que ele. Então nós vamos estar prestando todo o apoio para vocês. Uma coisa que acontece muito, bispo, é as pessoas se culparem. A gente tem que estar sempre atento aos detalhes e fazer todo o possível. E uma das coisas que é possível você que nos assiste fazer é indicar esse tratamento para a cura da depressão quando ela se apercebe que alguém está passando uma situação delicada. Não podemos ignorar. É isso aí. Sentimento de culpa é um dos sintomas da depressão. Sentimento de culpa. A pessoa se sente frustrada, ela acha que ela é culpada por todos os problemas à sua volta, até os problemas do mundo. Se acontece alguma coisa negativa com alguém dentro de casa, eu sou culpado. Se alguém faz mal para ela, ela transfere a culpa para ela. Eu devo merecer isso, eu nasci para sofrer, eu sou uma pessoa, como alguns falam, né, indigna de ser feliz. Nada disso. Tire esses pensamentos e pare de pensar em tirar a própria vida. Chegue a uma universal. Você não tem pensado em morrer? Então faça o seguinte: procure uma universal mais perto de si. Faça essa tentativa. Você já fez de tudo, não fez? Então, procure agora o universal. Vamos ver. Você vai comprovar se o que nós falamos é verdade ou não. Você vai saber se nós somos mentirosos, enganadores, se nós somos verdadeiros, se a palavra que nós pregamos é verdadeira ou não. Só tem um jeito de você saber. Procure-nos, procure uma universal mais perto de si. Esse sofrimento vai acabar, nós temos mostrado. Uma coisa é chegar aqui e falar. Nós temos milhares de testemunhos. Ora, como é que se explica a mudança de vida de tanta gente? Então, se você está aí do outro lado a viver uma vida de dor, de sofrimento, eu pergunto, até quando você vai continuar dessa forma? Daqui a pouquinho eu vou fazer oração por você, mas essa oração aqui, obviamente, ela vai te ajudar, mas não vai resolver seus problemas. Se você quer mesmo, você tem que tomar uma atitude de procurar, com urgência, hoje ainda, uma universal mais perto de si. Eu vou falar rapidamente com a senhora Eugênia, lá de Santarém. Ela vai participar por Skype e ela também sofreu com depressão. Senhora Eugênia, bom dia para a senhora. Bom dia, seu bispo. A senhora então sofreu com depressão, era uma pessoa nervosa, teve problema de saúde e também tentou suicídio, senhora Eugênia? Sim, seu bispo, também. Pronto, foi desde pequena, desde os meus 12 anos, praticamente eu vivia em constante perturbação porque constantemente eu estava internada em hospitais, derivado a um problema também de saúde que originou durante esses anos todos essa depressão, porque os médicos não tinham
sucesso, não sabiam o que eu tinha, não conseguiam diagnosticar. E então esses internamentos bloquearam também a minha mente, porque eu fiquei traumatizada, fiquei de uma maneira que parei de ir à escola, não conseguia comunicar com ninguém, comecei-me a fechar. Porquê? Porque era um sofrimento constante, que eu tinha muitas dores. Eu comecei, logo desde a mudança de idade, a ficar com a coluna curvada para o lado direito. A minha mãe, então, foi a partir daí que ela começou a andar comigo em hospitais. Pronto, já aí eu fiquei num estado lastimoso, porque eu via-me uma jovem e não poderia fazer o que os outros jovens faziam. Dona Gina, a senhora sofreu durante quantos anos com a depressão? A depressão foi originada por esse motivo, não é? Comecei a fechar-me logo a partir dos 15 anos de idade. Pronto, porque eu ouvia coisas negativas, que os médicos diziam que eu não poderia casar, ter filhos, iria parar uma cadeira de rodas. Tudo isso que entrou na minha mente de uma maneira tão forte que eu comecei a sentir-me inútil, Sr. Bispo. Durou quantos anos, Dona Eugênia? Foi até aos 32. E a senhora tentou suicídio quantas vezes? Foi só uma vez, Sr. Bispo, com comprimidos, porque eu vi-me numa cama inútil, paralisada. As vozes aconteciam constantemente, a toda a hora. Eu fiquei complexada porque chamavam-me muitos nomes, derivada a eu ter que usar um aparelho, um colete com ferros. Ou seja, eu não vivia, eu vegetava. Eu não era uma pessoa, era um vegetal que estava ali, não é? E isso veio originando a raiva, pronto, a tristeza, a amargura. Qualquer coisa eu queria brigar com toda a gente, qualquer palavra que me davam eu não aceitava, eu queria partir tudo. Era uma pessoa muito, muito extremamente nervosa. Pronto, foi ao ponto de eu não aceitar e eu não querer mais ir à escola, e a partir daí eu comecei mesmo Sr. Bispo, a ficar, pronto, amargurada mesmo, triste, sempre a chorar, sempre. Não Dona estava Eugênia, bem comigo mesmo. a senhora está liberta da depressão, não é? Sim, Sr. Bispo. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi um percurso muito longo, porque até chegar à Igreja Universal eu passei por coisas muito, muito graves, muito aflitivas, porque eu ouvia sempre na minha mente que eu era meio inútil, que eu não servia para nada. Então, dona Eugênia, devido ao nosso tempo, que está curtinho agora, deixe-me dizer à senhora, eu perguntei se a senhora hoje está livre da depressão. Eu hoje estou livre da depressão, Sr. Bispo. Todos os problemas que eu vivi, graças a Deus. Não tem mais vontade de morrer, não tem mais tristeza, os complexos acabaram. Sim, Sr. Bispo, acabou tudo, Sr. Bispo. Hoje sou feliz, o meu interior mudou, sou uma nova mulher, não tenho mais pensamentos de suicídio, não sou mais agressiva, não é? Tenho paz, foi a paz que eu encontrei, em princípio, não é? Assim que cheguei à Igreja Universal, foi essa paz que eu não tinha, que eu encontrei. Voltei a andar, porque tudo isso, pronto, deixei de andar, então logo aí foi uma mudança extrema, Sr. Bispo, e eu agarrei-me de uma forma a esta palavra que eu encontrei na Igreja Universal, que me socorreu, que me deu a vida, Sr. Bispo. Muito bem. Obrigado pela sua participação, Deus abençoe a senhora, bom dia, tá bom? Sr. Bispo, bom dia, Sr. Bispo. Muito bem, dentro de instantes vamos fazer oração em favor de todos. Você que está acompanhando o programa, você viu aí histórias, depoimentos de pessoas que sofreram, que passaram situações críticas, mas elas conseguiram mudar de vida. Se elas conseguiram, você também vai conseguir. Procure uma Universal mais perto de si. Todos os domingos nós temos um encontro das famílias. Domingo na Universal, no nosso templo maior, que fica em Marvila, na rua Dr. José Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Chelas, nós realizamos a grande concentração de fé e milagres, que é a concentração de várias orações, são 7 orações. Muitas pessoas vêm enfermas, doentes, e elas recebem a cura.
temos oração pela família, pelos pais, pelos filhos, temos oração em prol dos casais, nós temos momentos especiais de adoração a Deus, de louvor, o momento do ensinamento da palavra de Deus. Essa concentração tem atraído multidões todos os domingos no nosso templo maior. E como eu disse, é o encontro das famílias. Eu queria que você se preparasse para estar conosco nesse próximo domingo. A nossa produção está fazendo aí uma matéria para falar melhor sobre essa grande concentração, que é uma reunião que atrai multidões, pessoas que vêm de todos os lugares em busca de uma nova vida, em busca de uma saída para os seus problemas. E você que sofre com depressão, você esteja conosco, mas não espera até domingo não. Você está sofrendo, já procure hoje ainda uma Universal. Está aflito, está desesperado, entre no nosso site e veja qual a morada mais perto de si, ou ligue para a nossa central para que você possa saber qual a morada mais próxima, onde você pode chegar, qual a Universal mais perto de si, para que você possa receber a ajuda que você precisa, ajuda, o atendimento, o aconselhamento que você necessita. Depressão tem cura, sim, não com medicação, mas a depressão tem cura por meio da fé. Você pode ficar livre dessa depressão que assola a sua vida. Você pode ficar livre desses pensamentos negativos, desses desejos de morrer, de dar cabo da própria vida. Você pode ficar livre de tudo isso. Depende unicamente de você. Vamos retornar rapidamente à nossa central. Não tem muito tempo para falar, pastor Maione, mas rapidamente, mais nomes aí, mais pedidos para oração? Sim, eu tenho aqui 2 nomes. A Aida, da Alemanha, que está sofrendo com depressão e se sente desanimada. E nós passamos a morada da Igreja Universal na Alemanha. E tenho aqui a Maria de Areosa, que também sofre com depressão e ansiedade. E ela ligou porque ela foi convidada através desse livreto, esse livro que fala da depressão, que o senhor mostrou agora. Ela viu o número e se interessou, porque é o problema que ela está passando, e ligou. Então foi orientado a ela procurar a nossa igreja em Areosa. Inclusive você que recebeu essa revista, você pode ligar para esse número que você vai receber toda a direção, marcar esse atendimento, enfim, ter todo o apoio. E não apenas aqui em Portugal, mas você que acompanha de toda a Europa, você pode ligar que nós temos as moradas e a direção para dar a você da nossa Igreja Universal espalhada por toda a Europa e por todo o mundo. Bem, é com o senhor, bispo. Muito bem, nós vamos agora fazer a oração em favor de todos vocês. O pastor Pedro vai iniciar essa oração e depois eu vou concluir. Vamos agora falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós apresentamos todas as pessoas que acompanharam os depoimentos, que ouviram o que foi falado e que infelizmente está vivendo o passado daquelas que hoje estão livres. E que através desta oração já ela receba força para vir ao encontro do Senhor e desta solução tão maravilhosa que o Senhor tem para apresentar a ela. Que a dor, o passado de tristeza, tudo aquilo, meu Deus, que tem sido uma constante no interior dela, este turbilhão de problemas, seja pelo teu poder removido. Eu te peço, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que todas as pessoas que entram em contato conosco durante o programa, pedindo ajuda, oração, que todas elas sejam atendidas. Eu sei que há pessoas que às vezes nem têm forças para pegar um telefone e ligar e contar o seu problema, mas estão agora participando dessa oração. Então eu peço por elas, ajude essa criatura que sofre, ajude esse homem, ajude essa senhora, ajude essa pessoa que não aguenta mais tanto sofrimento, não aguenta mais tanta dor, tanto desespero, tantas aflições. Ajude esse homem, esta mulher que sofre, essa pessoa que padece, essa pessoa que não tem paz, não tem alegria, não tem saúde. Abençoe a todas as famílias. Seja essa pessoa livre dessa opressão, dessa depressão, dessa amargura. Seja essa criatura livre agora desse sofrimento. Seja o copo com água abençoado
e todos que beberem recebam a libertação. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água, beba com fé. Ainda hoje você poderá procurar um templo da Universal mais perto de si. Pastor Pedro, inclusive, que está aqui, hoje está no plantão de atendimento, Pastor Pedro, no nosso templo maior, porque hoje é o dia da cura. Hoje é o dia para as pessoas que fazem tantos tratamentos, tomam tantas medicações, tem uma doença, não importa qual doença, pode ser um cancro, tem cura. Muita gente curada, muitas pessoas curadas de cancro e de várias outras doenças. Elas poderão estar conosco hoje, não é? Não desista, existe solução, milagre pode acontecer. Qualquer hora do dia você me encontra no Templo Maior e às 20 horas, juntamente com o senhor Bispo Domingos e mais 70 homens e mulheres de Deus, nós vamos formar o corredor dos 70 pelo milagre. 70 orações, 70 clamor e hoje você pode vir buscar o seu milagre. Então o pastor Pedro vai estar agora pela manhã, vai estar tarde, 3 horas, vai estar 8 da noite, antes das reuniões, atendendo a todas as pessoas, vai realizar a corrente dos 70 à noite. E durante o dia todo atendendo a todas as pessoas que precisarem de ajuda. Está enfermo, está doente, tem um familiar doente, então você pode hoje estar conosco em qualquer Universal para que você receba também a sua saúde, tá bom? Nós sempre colocamos o nosso site que é para você entrar e saber qual a morada mais próxima. Agora, eu quero, antes de encerrar o programa, dizer a todos que nessa quarta-feira teremos uma reunião muito especial, Escola da Fé, às 20 horas, e nessa reunião eu vou falar das perseguições. Qual o motivo das perseguições contra o povo de Deus, contra a igreja do nosso Senhor ao longo dos séculos? Por quê? Por que tanta perseguição? Por que o mal se levanta contra o povo de Deus, contra a obra de Deus? Você vai saber de tudo isso à luz das Escrituras. Vamos mostrar fatos históricos e vamos mostrar dentro da Bíblia por que aqueles que falam a verdade têm que ser perseguidos, por que têm que passar por tudo isso. Você vai saber quarta noite no nosso Templo Maior, vamos falar sobre isso. A todos um abraço, Deus abençoe. Flora, obrigado pelo testemunho. Deus abençoe a todos vocês.